Jogo do Brasil na Copa hoje, Ancelotti indica substituto de Rafinha. O clima é de expectativa para o confronto decisivo do Brasil contra a Escócia, que acontece nesta quarta-feira 24, às 19 horas. Com a confirmação da ausência de Rafinha, que sofreu uma lesão ainda no primeiro tempo da partida contra o Haiti, o técnico Carlo Ancelotti já começou a desenhar o time que entrará em campo. A menos de 10 horas do apito inicial, as atenções se voltam para quem ocupará a vaga do camisa 11. Segundo informações do portal G, o jovem Ryan foi o nome que mais apareceu na posição durante os treinos da última semana. O jogador, revelado pelo Vasco e atualmente no Bournemouth, foi a escolha imediata do treinador durante o último duelo e desponta como favorito para assumir a titularidade. Vale lembrar que Ancelotti mantém o suspense até o último momento, oficializando a escalação apenas 3 horas antes da partida. A tendência, no entanto, é que essa seja a única mudança na equipe que enfrentou o Haiti. Questionado sobre a substituição durante a coletiva, o técnico italiano destacou a importância de manter a amplitude e a profundidade no jogo. Embora tenha mencionado que possui outras opções no elenco para o setor, Ancelotti não escondeu que Ryan é um dos principais cotados para a função. O cenário para o Brasil nesta fase de grupos é de máxima atenção. A situação do Grupo C está extremamente equilibrada, permitindo que a seleção brasileira termine a rodada em qualquer uma das 3 primeiras posições. Em caso de derrota para a Escócia, o Brasil estacionaria nos 4 pontos, o que, somado a um possível empate entre Marrocos e Haiti, empurraria a equipe para a 3ª colocação. Mesmo em caso de vitória, a seleção precisa estar atenta ao saldo de gols. Se Marrocos vencer o seu compromisso com um placar mais elástico, os africanos podem superar o Brasil na tabela. Já em caso de empate hoje à noite, o destino da seleção dependerá do resultado paralelo, com o Brasil torcendo para que o Haiti consiga segurar ou surpreender a equipe marroquina. Agora que a gente já está por dentro dessa escalação de última hora, eu queria convidar vocês a dar um passo atrás e olhar para o que esse momento realmente significa, não só para a seleção brasileira, mas para esses 2 personagens centrais dessa história, o estrategista Carlo Ancelotti e a jovem promessa que agora tem o Brasil nas mãos, Ryan. Quando a gente fala de Carlo Ancelotti, estamos falando de uma das mentes mais brilhantes e vitoriosas da história do futebol mundial. O italiano, que construiu uma carreira vitoriosa em clubes como Milan, Chelsea, PSG, Bayern de Munique e, claro, o Real Madrid, é um verdadeiro estudioso do jogo. Nascido em Reggiolo, na Itália, ele começou como um volante de muita técnica e inteligência tática, o que, sem dúvida, moldou a forma como ele enxerga o futebol hoje. Um equilíbrio quase matemático entre a solidez defensiva e a liberdade criativa para os talentos individuais. A trajetória dele é marcada por esse pragmatismo vencedor. Ancelotti não é um técnico de invenções mirabolantes que desestabilizam o time. Ele é um gestor de egos e um mestre em colocar as peças certas nos lugares onde elas podem render o máximo. Ele é conhecido, inclusive, pelo seu estilo calmo à beira do gramado, aquela postura de quem já viu de tudo, desde a glória máxima em finais de Champions League até as crises de vestiário mais complexas. Trazer um nome como o dele para o comando da seleção brasileira foi uma aposta que desde o início gerou debates intensos, pois estamos falando de uma cultura de futebol que, embora compartilhe a paixão, difere muito do rigor tático europeu que ele sempre aplicou. E agora, o destino coloca nas mãos desse estrategista um jovem talento como Ryan. Para quem não acompanhou a ascensão meteórica, Ryan é um produto genuíno da base do Vasco da Gama, um clube que tem uma história riquíssima na revelação de atacantes de lado de campo. O Ryan não é apenas um jogador que apareceu do nada, ele é fruto de um processo de formação que exige resiliência. Sair de São Januário, com toda a pressão que o futebol brasileiro impõe sobre os garotos, para se aventurar na Premier League no Bournemouth é um salto enorme. A liga inglesa é possivelmente o ambiente mais hostil e exigente do mundo para um jogador jovem que ainda está em processo de maturação física e tática. O fato de ele ter conquistado seu espaço lá fora, jogando contra defensores de alto nível semanalmente, é o que, na minha visão, dá ao Ancelotti a confiança necessária para apostar nele nesse momento de tensão máxima contra a Escócia. É fascinante notar a correlação entre esse momento da carreira do Ryan e o que a seleção precisa hoje. Ancelotti mencionou a necessidade de amplitude e profundidade, e é exatamente isso que um ponta veloz e habilidoso, forjado na escola do Vasco e lapidado na intensidade do futebol inglês, pode oferecer. O que muda aqui é a responsabilidade.
Até pouco tempo atrás, Ryan era o garoto da base. Hoje, ele é a peça de reposição de um jogador consolidado como o Rafinha em uma partida que define o futuro do Brasil na fase de grupos. Não é apenas sobre substituir um nome, é sobre assumir a expectativa de uma nação inteira que não aceita nada menos que a vitória. A gente sabe que o futebol é feito desses episódios de troca de bastão, onde um atleta que estava ali, no banco, esperando a sua chance, entra em um contexto de crise, como é o caso dessa lesão do Rafinha, e acaba virando o protagonista da história. A carreira dele pode mudar de patamar hoje. Se ele entrar, fizer um gol ou criar as jogadas que decidam a partida, ele deixa de ser uma promessa para se tornar uma realidade incontestável na seleção nacional. Eu, particularmente, acho que essa escolha do Ancelotti diz muito sobre o que ele pensa do futebol brasileiro atual. O treinador italiano sempre valorizou a entrega tática. Ele não quer apenas um jogador habilidoso que faça firulas, ele quer alguém que entenda o desenho da partida, que saiba a hora de avançar e a hora de fechar a linha de marcação para não deixar o time vulnerável aos contra-ataques escoceses. Por outro lado, existe o fator psicológico. O Brasil vive uma fase de reconstrução de identidade e o torcedor brasileiro, por natureza, é impaciente. A gente quer o show, quer o gol, quer o domínio total. Quando a gente vê uma tabela tão equilibrada como essa, com Marrocos e Haiti complicando a vida das potências, isso mostra que o futebol mundial se nivelou muito. Não existe mais bobo no futebol. A Escócia tem um estilo de jogo físico britânico, que vai exigir muito do Ryan no 1 contra 1. Na minha visão, o que esse momento representa é um divisor de águas. Se o Brasil passar, a moral do grupo sobe drasticamente e o Ancelotti terá provado que tem o pulso firme para tomar decisões impopulares ou inesperadas sob pressão. Se as coisas não saírem como esperado, a culpa recairá inevitavelmente sobre a gestão do elenco. É um jogo de xadrez onde cada substituição, cada minuto jogado, conta para a história que vai ser escrita lá na frente. Eu fico pensando em como deve estar a cabeça desse jovem jogador. Estar no campo, vestindo a camisa da seleção brasileira em uma Copa, depois de ter passado pelas categorias de base do Vasco e ter feito a transição para a Inglaterra. É o sonho de quase todo menino brasileiro, mas a execução disso é algo que poucos conseguem suportar. O ambiente de uma Copa do Mundo é um triturador de expectativas. Quem consegue se manter frio como Ancelotti pede e executar o que foi treinado durante a semana é quem, no final das contas, acaba levantando a taça. A gente precisa ter clareza de que o cenário é de nervosismo. O torcedor que está em casa acompanhando os cálculos de saldo de gols e torcendo para o Haiti, mostra o quanto a nossa seleção se tornou dependente de fatores externos, o que é algo incomum para o padrão Brasil. Historicamente, a gente sempre entrava em campo dependendo apenas da nossa própria força. Hoje a realidade é outra e, ao que tudo indica, esse jogo contra a Escócia vai ser um teste de fogo para a maturidade desse novo grupo. Eu vejo com bons olhos essa aposta no Ryan, porque o futebol precisa de sangue novo em momentos decisivos. Jogadores experientes são importantes, mas em jogos de muita intensidade, onde a perna pesa e a pressão aumenta, a irreverência e o vigor físico de quem ainda tem fome de glória podem ser o diferencial. No fim das contas, o que eu espero é que o Brasil consiga impor o seu jogo, independentemente de quem esteja em campo. O trabalho do Ancelotti ainda é uma incógnita para muitos, mas o que ele tem demonstrado é uma busca constante pela organização. Ele é um técnico que entende que o talento individual resolve um lance, mas o coletivo ganha o torneio. Estamos vivendo uma era em que o técnico precisa ser mais um gestor de elenco e um psicólogo do que apenas um estrategista de campo. O episódio da lesão do Rafinha é apenas mais um desafio dentro de uma competição que é, por natureza, feita de obstáculos. Vamos ficar de olho, porque essa escolha do substituto pode ditar o tom da nossa participação daqui para frente. Se o Ryan vingar, o Ancelotti ganha crédito. Se não, as críticas virão como sempre vêm, porque aqui no Brasil, o banco de reservas é sempre o melhor lugar do mundo para quem está assistindo, e na cabeça de cada torcedor, existe uma escalação perfeita que na prática, raramente funciona como planejado. Vamos acompanhar, torcer e, claro, analisar friamente cada detalhe desse confronto que promete ser um dos mais tensos dessa fase de grupos. O que o torcedor brasileiro precisa agora, mais do que nunca, é de tranquilidade para entender que, apesar das dificuldades, o grupo tem qualidade para avançar e, quem sabe, surpreender todo mundo no mata-mata. Fiquem ligados, porque a noite promete ser longa e cheia de emoções. Tudo bem, gente? Pensem em um negócio que eu gosto, que é de postar notícia, mas outra coisa que eu amo é ver a repercussão, ver os comentários,
Só que se ninguém comentar, não começa um debate. Eu acho legal esse debate. Até porque se você comentar, quando alguém comentar por cima ou der um like no seu comentário, você recebe lá a notificação. Alguém comentou, alguém curtiu o seu comentário. E eu vou ficar muito feliz. Se você chegou até aqui é porque você gostou da notícia, você estava procurando e você encontrou. Dá trabalho criar um canal e manter ele atualizado. Então tem notícia daqui a pouco. Tem notícia amanhã o dia inteiro. Tem notícia em 2026 todinho que eu vou deixar você atualizado. Melhor do que muito canal que não ensina nada. E informação, gente, informação é tudo, se manter atualizado. Comenta aí para você ver se eu não te respondo.